Graça e paz de Cristo, seja muito bem-vindo ao canal Palavra da Vida, que compartilha meditações com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos em fevereiro, hoje é dia 16 de fevereiro, e nesse mês nós estamos realizando mais uma vez a leitura de Provérbios. E nesse mês, o Espírito Santo nos orientou a dar o título de Provérbios em Execução, porque muitas pessoas leem Provérbios, conhecem aquilo que devem fazer, mas elas não fazem. E você não consegue resultados enquanto você não pratica. Então, Provérbios em Execução é uma lembrança de que as promessas que você fez na virada do ano precisam ser cumpridas ao longo desse ano, para que em dezembro você possa dizer: eu consegui mudar a minha vida. Que em dezembro desse ano você possa dizer que você teve sucesso, que você teve avanços. Não se preocupe que o sucesso seja todo realizado neste ano. Existem projetos que você vai realizar em etapas. O que é importante é que você comece e que você comece alcançando resultados. Quem quer correr uma maratona, que são 42 quilômetros, primeiro precisa conseguir correr 500 metros, depois 1 quilômetro, depois 2, depois 5, 10, 15 e assim chegará até o final dessa prova. E nós organizamos o mês de fevereiro da seguinte forma: leitura dos capítulos 1 e 2 no dia 1º, no dia 7 nós lemos os capítulos 8 e 9 e no dia 28 nós vamos ler os capítulos 30 e 31. E assim vamos terminar Provérbios, que são 31 capítulos dentro dos 28 dias. Hoje é dia 16, nós vamos ler Provérbios 18. Provérbios 18 é um capítulo que nos ensina a importância de mantermos relacionamentos com outras pessoas. Você é o tipo de pessoa que se isola? Você é aquele tipo de pessoa que fala: eu não preciso de ninguém. Eu não preciso conversar com as outras pessoas. Então, Provérbios 18 é para você meditar a respeito disso. Versículo 1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Por que o versículo diz isso? Grande parte dos nossos resultados dependem de outras pessoas. Quando você está buscando uma oportunidade de trabalho, se você conhece muitas pessoas, elas podem indicar você para que alguém contrate você. Quando você conhece muitas pessoas e você quer começar um negócio, você pode conseguir investimento, você pode conseguir sociedades com outras pessoas. Quando você que está solteiro, você que está solteira, quer conhecer alguém para se casar, se você conhece muitas pessoas, eles podem apresentar o primo, o amigo, o irmão, a irmã, a amiga. Mas quando você se isola, torna-se mais difícil. Então, esses são alguns exemplos que mostram o quanto é importante não se isolar. Quem se isola e busca apenas os interesses egoístas acaba ficando na comodidade. É muito bom quando você não tem ninguém para dizer o que você vai fazer para dominar a sua agenda. Mas é muito perigoso, porque quando nós não temos ninguém para dizer a nós o que fazer, então nós temos uma tendência, muitas pessoas, a ficarem sentadas em casa assistindo televisão, sem fazerem mais nada numa zona de conforto, sem buscarem crescimento e desafio nenhum. Para que você possa, eu falei da maratona, é muito mais fácil você correr quando você tem companhia, quando você tem um grupo de pessoas que são corredores. Quando você quer pedalar, é muito mais fácil quando você tem um grupo de pessoas que pedalam.
Você entra nos grupos e alguém vai mandar uma mensagem dizendo: são 6 horas da manhã, você vai pedalar com a gente ou não vai? Vamos lá, ânimo e força. Então você se anime e você vai. Quando você tem essas parcerias, quando você não se isola, mas quando você se reúne em grupos, você vai além. Mesmo para fazer descobertas, quando você trabalha dentro de equipes, você está dividindo o seu trabalho com mais cérebros, com mais pessoas que estudaram também e podem trazer avanço em menos tempo. Então, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. É insensato pensar em viver como uma ilha. Versículo 2: O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. O tolo só quer falar a respeito das suas emoções. Ah, porque eu sofri isso, eu sofri aquilo. E sabe, deixa eu falar mais aqui a meu respeito. Eu sou isso, eu faço aquilo. Então, o tolo, ele não quer saber de conversar a respeito de propostas, de ideias, de desenvolvimento, de crescimento. Ele só quer desabafar e ficar falando da própria vida para os outros. Você conhece alguém assim? Que sempre que você encontra aquela pessoa, ela está falando: olha aqui onde que eu fui, olha aqui o que eu comprei, olha aqui o que eu... E quando chega a sua vez de falar, de compartilhar, aquela pessoa fala: olha, eu já estou ocupado, já estou ocupada e eu tenho que fazer outra coisa, e a pessoa sai de perto de você. Ela só que fala e as outras pessoas não falam. Então, pessoas assim são pessoas que você pode cortar do seu relacionamento porque elas são pessoas tolas. Elas não querem a interação. Elas só querem que você dê atenção para elas. Elas querem desabafar e usar você como se você fosse o psicólogo delas, a psicóloga delas, para elas falarem, e elas não dão nada na interação. Versículo 3: Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. Quem faz as coisas erradas, a impiedade, é o ímpio, aquele que faz aquilo que é contra o que é justo, o que é verdadeiro. Quando alguém faz alguma coisa errada, vem o desprezo. Então, o versículo 3 está dizendo: procure andar no caminho da justiça, sendo honesto, verdadeiro, para que você receba honra. E com a desonra vem a vergonha. Nessa ideia de você não é uma ilha, você vive dentro de uma sociedade, aquilo que você faz influencia a sua volta, seja justo para que você seja honrado, para que nessa questão dos relacionamentos isso seja algo favorável a você. Versículo: porque assim como os relacionamentos são bons para o nosso crescimento, se eles são bons para o nosso crescimento, se nós andarmos na justiça e formos participantes do crescimento e da colaboração dos outros. Versículo 4: as palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Então, tudo aquilo que você fala impacta no próximo, né? Você já percebe quando alguém xinga você no trânsito, né? Muitas vezes isso já é suficiente para alterar o nosso humor. Então, preste atenção no que você fala. Você está num relacionamento com pessoas, aquilo que você fala, se for bom, vai trazer, é algo que vai trazer muita influência no meio em que você está. Agora, a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Procure ler a palavra e procure ter conhecimentos, porque quando você tem informação, você é como um ribeiro que transborda. Transbordar significa que você consegue ajudar as outras pessoas. É como um copo de água que você enche até a boca e depois continua enchendo. Que você faça isso com a sua oração, para que você tenha cada vez mais graça
e comunhão com Deus, porque a presença de Deus na sua vida transborda na vida das outras pessoas, e o conhecimento que você vai adquirindo também transborda para ajudar muitas pessoas. Quanto mais pessoas você ajuda, mais você vai exercendo mudança, transformação no seu meio. Tem pessoas que querem ficar com a boca fechada dentro de casa, dentro da preguiça, dizendo que ema, cada um com seus problemas. Mas é isso que mata o meio em que nós vivemos. As pessoas à nossa volta que precisam ouvir o que você tem para falar a elas estão morrendo porque você está aí de braços cruzados. Então é hora de usar os seus conhecimentos para transbordar e influenciar as pessoas à sua volta. Versículo, às vezes, é influenciar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, seus irmãos, o seu primo, o seu vizinho, para que eles encontrem o caminho certo. Versículo 5. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. Não é bom favorecer quem faz o errado. Favoreça quem está fazendo a coisa certa. Aquele que faz a coisa errada merece receber a punição. Merece ser alertado que está no caminho errado. 6. As palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. Fuja de pessoas tolas. 7. A conversa do tolo é a sua desgraça e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. O tolo, quando abre a boca, já mostra a sua tolice e acaba caindo nas próprias palavras. Não seja um tolo. Como não ser um tolo? Estudando, lendo a palavra de Deus e buscando conhecimento, lendo livros que iluminem os seus pensamentos, buscando informação a respeito daquilo que você vai falar antes de falar. Se você não sabe o que falar, fique em silêncio. Provérbios 17, que nós meditamos ontem, fala no último versículo: até o tolo, quando fica calado, é considerado sábio. Se você não sabe sobre alguma coisa, escute e aprenda para depois falar. Versículo 8. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do ventre. O caluniador é aquele que fala mal a respeito do próximo, mas calúnia é algo muito grave. É você imputar que alguém praticou um crime. Então, caluniar significa falar que alguém fez alguma coisa muito grave, significa destruir a reputação e a imagem daquela pessoa que está sendo caluniada. E muitas vezes as palavras do caluniador, a pessoa que vem contar histórias sobre os outros, são palavras que são muito enfeitadas. Perceba que o caluniador sempre tem uma história mirabolante. A forma como ele fala: ei, você viu o que aconteceu com fulano? E ele já vem contando, e aquilo muitas vezes atrai a nossa atenção. Mas, e aquilo desce até o íntimo do homem. Esse versículo 8 está aqui para um alerta. Quando você recebe alguém que fica: ei, vem aqui que eu vou contar a história do fulano, do cicrano, já fique atento, porque essas palavras do caluniador são como petiscos deliciosos. Não coma esse petisco, saia correndo de pessoas que são assim. Versículo 9. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Então, versículo 9, estamos falando de relacionamentos. Veja quem são as pessoas que estão à sua volta. Aquele que é relaxado, que é preguiçoso, que demora para fazer as coisas, vai atrasar a sua vida. Essas pessoas você precisa deixar para trás. Ou você convida as pessoas para seguirem junto no seu passo para o crescimento, ou elas têm que ser deixadas para trás. Se você ficar e insistir com essas pessoas, elas vão atrasar o seu passo. Ah, mas essa pessoa é o meu marido, essa pessoa é minha esposa. Então, é necessário que você corra, continue estudando, continue crescendo e deixe a pessoa de lado por um tempo. Quando a pessoa vir o seu crescimento e que você avançou, aí ela virá atrás. Quando ela vir os benefícios que você adquiriu fazendo as coisas que você está fazendo para o seu crescimento.
Versículo 10. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. O nome do Senhor é poderoso. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor é o dono de todo o poder, de todas as coisas. Então, o nome do Senhor é uma torre forte. Quando você pede algo a Deus, quando você se fortalece nele, você não se decepciona. E os justos correm para ela, para o Senhor, e estão seguros. Salmo 46, verso 1 fala que Ele é a nossa força, nosso refúgio. Versículo 11. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Então, aqueles que são ricos pensam de maneira tola que ninguém pode alcançá-los, que eles estão completamente seguros, e isso é uma tolice. Quando nós lemos o versículo 11 junto com o versículo 10, nós vemos que a nossa segurança deve estar em Deus, no nome do Senhor, não nas nossas riquezas. Por mais que você possa ter câmeras de segurança e tudo que protege você, só o Senhor pode dar real segurança. O Salmo 127 fala que se o Senhor não cuidar da casa, em vão vigia a sentinela. Versículo 12. Antes da sua queda o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Então aquele que fica antes de cair, o homem fica vaidoso. Um texto bíblico interessante para esse versículo 12 é Daniel, capítulo 4. No livro de Daniel, no capítulo 4, a Bíblia conta a história do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele entrou no seu palácio, subiu até a torre alta, olhou para a cidade da Babilônia e disse: Quem foi que construiu toda essa grande Babilônia, se não fui eu, o rei Nabucodonosor? E a Bíblia conta que quando ele estava contando essa vantagem, se engrandecendo, desceu do céu um espírito que o transformou em um animal. E ele ficou durante 7 anos como se fosse um animal. Ele começou a andar de joelhos, engatinhando. E ele saiu do palácio, foi para o meio da relva e ficou no jardim daquele palácio, e chovia e fazia sol, e ele ficava ali como se fosse um bruto. E chamavam ele dizendo: Ei, você é o rei, você não pode fazer isso. Mas ele ficava como se fosse um animal. Então, antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Quando você está em uma boa posição e as obras que você fez estão sendo reconhecidas, seja humilde. A humildade antecede a honra. As pessoas gostam de quando você é humilde. Você faz algo bom, algo ótimo, excelente, e você tem humildade. Versículo 13. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Nas suas relações com as pessoas, escute primeiro. As pessoas estão passando por uma crise atualmente. Todo mundo quer falar e poucas pessoas querem ouvir. As pessoas precisam de mais ouvintes, de pessoas que estão dispostas a ouvir para falar, interagir. Versículo 14. Mas, voltando, nós falamos nos versículos anteriores, se você só ouve e a outra pessoa nunca quer ouvir você, então você precisa cortar aquela pessoa, porque ela só quer usar você como psicólogo ou como psicóloga dela, como nós falamos anteriormente. Mas quem responde antes de ouvir, comete insensatez, acaba falando que não deve e passa vergonha. 14. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido quem o levantará? Esse versículo 14 traz uma pergunta. Se você está passando por uma dificuldade ou por uma doença, é melhor você ficar aí deprimido ou é melhor você ter otimismo? Claro que é melhor você ter otimismo e fé. Existem pesquisas que já mostram que os pacientes que têm fé, que são cristãos, que oram, passam pelos momentos de dor com mais facilidade.
eles passam com menos sofrimento e muitos deles se recuperam mais rápido. O poder da fé cura a pessoa mais rapidamente. Agora, muitos que nem estavam tão mal assim, mas começaram a dizer: "Ah, eu vou morrer. Ah, eu estou cada dia pior", acabam ficando numa situação de doença e há até alguns que morrem quando poderiam ter se recuperado. Então, na adversidade, não desista. Não importa o que vai acontecer amanhã. Nós não temos poder, domínio e controle a respeito do que vai acontecer daqui a 10 minutos. O coração possa passar por um infarto, mas durante aquele período em que você está se recuperando, tenha fé e faça o melhor que você puder a cada segundo da sua vida, porque é de segundo a segundo que nós vivemos e nós temos que garantir que de segundo em segundo nós estamos fazendo a coisa certa e tendo o espírito forte. Quando você está nos seus relacionamentos, inspire o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, o seu filho, de repente, que está no hospital, e diga: tenha fé, passe por essas situações sempre com otimismo. Não importa, talvez você esteja com uma doença que você está no hospital já há 2 anos ou 5 anos fazendo tratamento. Existem tratamentos mais prolongados, mas nunca desista de dizer: ah, agora já são 5 anos. Continue tendo fé. Pense que cada dia é um novo dia. O que passou, já passou. Talvez você já está nesse tratamento há 5 anos, não importa que você já venceu os 5 anos. O que importa é daqui para frente. Importa, lembre-se, eu preciso vencer cada dia. Cada dia que você acordar, você tem mais 24 horas e você não tem que se preocupar com o que passou e nem com o que vai acontecer amanhã. Você tem que se preocupar com o agora. Eu estou com ânimo. Vamos viver um dia maravilhoso. Versículo 15. O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Então, quem tem discernimento é quem tem inteligência, aquele que sabe. Eu vou fazer eu sei que eu preciso ter conhecimento para que eu tenha boas respostas e para que eu tenha solução. Então, quem tem discernimento faz o quê? Vou atrás de conhecimento. E os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Os ouvidos dos sábios vão atrás de palestras, workshops, eventos, reuniões com bons conselheiros. O sábio, ele vai atrás, ele coloca os ouvidos dele para aprender. Eles saem à caça, à procura de onde existe o conhecimento para poderem aprender mais. Versículo 16. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. O versículo 16 fala sobre a importância de, nos nossos relacionamentos, sermos agradáveis, gentis, de que muitas vezes lembrar das pessoas, trazer a elas, trazer-lhes um presente que possa trazer um agrado para as pessoas, isso abre as portas. Nós somos influenciados por presentes. Você tem 2 pessoas que você conhece há bastante tempo, você faz aniversário ou chega a um momento especial da sua vida e um se recorda de você, traz uma lembrança para você e o outro nem lembra de você. Para quem você vai se inclinar mais? Para contratar, para chamar para ser seu sócio, para estar envolvido com algum projeto seu? Em geral, na maioria das vezes, vai ser aquela pessoa que lhe presenteou, considerando que as 2 pessoas têm o mesmo grau de amizade, de honestidade, de fidelidade, de conhecimento, de relacionamento com você. Vamos considerar as pessoas nas mesmas condições. Nem sempre a pessoa que lhe presenteia vai ser a pessoa que você vai escolher, porque às vezes a pessoa deu um presente, mas ela nem tinha tanta amizade, proximidade com você. Mas é fato que
Dar um presente abre um caminho para pode ser que no próximo negócio essa pessoa esteja comigo. Versículo 17. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questione. Esse versículo 17 fala sobre um erro que muitas pessoas cometem. Elas escutam alguém acusando o próximo e elas tomam aquilo como verdadeiro. Elas não param para pensar: o que será que essa pessoa que está falando mal da outra quer de falar mal da outra? Então, quando alguém vem e fala mal de alguém para você, antes de você acreditar e naquilo que ela falou, pense: essa pessoa pode estar querendo prejudicar a outra pessoa em relação a você. Ela pode estar querendo prejudicar você mesmo, porque a outra pessoa pode ser muito boa e ele pode estar querendo tirar essa oportunidade da sua mão de conhecer aquela pessoa. Ou pode ser que aquela pessoa seja realmente aquilo que ela está falando, mas você tem que dar o direito ao contraditório. Não acredite no que as pessoas falam para você. Avalie você mesmo se aquilo que a pessoa falou é verdadeiro. Pode ser que a pessoa que veio falar mal do fulano para você seja um mentiroso, um trapaceiro e um enganador. Mas pode ser que o fulano seja realmente o que ele está falando. Faça uma avaliação você mesmo. Não deixe as pessoas influenciarem você. É muito injusto. Quem nunca passou uma situação dessa na vida? Que você vai conversar com alguém e a pessoa já não recebe bem você. E aí você descobre que uma pessoa falou mal a seu respeito para essa pessoa antes de você chegar nela. E você sabe que o que foi falado a seu respeito é mentira. Então, dê uma chance para as pessoas. Preste atenção em quem vem fofocar do outro para você e preste atenção no que foi falado para verificar se é verdadeiro. 18. Lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos. O versículo 18 significa que até as pessoas poderosas e ricas têm problemas que elas não conseguem resolver. E daí elas têm que pegar uma moeda e tirar, cara ou coroa. Elas têm que tirar para o ímpar e lançar sortes. Falar assim, ó, vamos resolver esse problema aqui para ver aquele que atacar a bola de golfe aqui lá no campo e acertar a bola é o que vai ficar com esse negócio. Porque até entre os poderosos, o que o versículo 18 está dizendo é que nós, como seres humanos, somos limitados. Por mais que nós sejamos muito inteligentes, por mais que nós tenhamos muito dinheiro, por mais que nós sejamos muito bons em uma coisa, sempre nós teremos situações que não saberemos como resolver. Só Deus é o Todo-Poderoso e que sabe qual é a resposta melhor para todos os problemas da vida. E é por isso que é tão importante lembrar que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aqui nós lemos no versículo 10. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Só o Senhor é Deus. Os ricos, aqui no versículo 18, precisam lançar sortes quando eles se deparam com problemas que não sabem como resolver. Por isso que lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos. 19. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Nunca se envolva em uma discussão a não ser que você realmente saiba que naquela conversa você vai conseguir fazer a outra pessoa entender o erro e encontrar um resultado. Quando você for disputar uma questão, seja educado, seja moderado, seja uma pessoa que alinha os seus pensamentos para mostrar de maneira lógica, de maneira racional e de maneira agradável aquilo que você vai falar. Você pode falar uma coisa desagradável, mostrar resultados negativos de maneira educada. Você não precisa
xingar, ofender, maltratar a outra pessoa. Quando você faz isso com alguém, muito dificilmente você vai conseguir depois realizar algum negócio com ela, porque uma pessoa ofendida é mais difícil de você conversar depois do que você dominar uma cidade fortificada. Você pode pegar armas, levar um exército e dominar a cidade, mas a pessoa que foi ofendida, ela não vai abrir o coração tão facilmente para que você consiga falar e acessá-la. Versículo 20: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. Justamente aquilo, o fruto daquilo você vai comer, você vai desfrutar, você vai ter boas relações de acordo com aquilo que você fala. Isso aqui nós podemos lembrar no dia a dia. O marido vai comer o tipo de comida que a esposa preparar para ele, de acordo com o tratamento que der para sua esposa. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, e o produto dos lábios o satisfaz. Da mesma forma, daquilo que você fala para um sócio, para um amigo, para uma pessoa com quem você quer estabelecer um relacionamento para conhecer melhor, você vai ter o melhor ou o pior de acordo com aquilo que você fala. Por isso é importante você ter conhecimento para que você possa gerar valor nas pessoas. O que é gerar valor? Mostrando o conhecimento que você pode trazer enriquecimento para aquele relacionamento, é que você será ouvido, você será bem-vindo, você será colocado dentro do grupo, do círculo de amigos. Versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então o versículo 21 fala: é muito bom você usar a comunicação, a língua, para falar com as pessoas, para estabelecer relacionamentos, para ensinar sobre a palavra, para ensinar um conhecimento que você tem, para ajudar as pessoas em relação às informações que você pode passar para elas, porque a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Versículo e também tem poder sobre a morte. Se você falar tolices, como por exemplo indicar um remédio errado, dar uma informação errada para alguém, você pode levar uma pessoa para a morte também. Por isso é importante que você busque o conhecimento. 22. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. O versículo 22, claramente está falando daquela esposa que é uma boa esposa. Então, quem encontra uma mulher que segue aquelas virtudes do capítulo 31 que nós vamos ler, é a mulher que o seu marido pode confiar, é a mulher que desperta cedo, é a mulher que é empreendedora, que não fica só dependendo do marido, mas que busca ter conhecimento e informação para que possa ganhar o seu dinheiro também e ajudar o seu marido a crescer em projetos. Então, aquela esposa que está seguindo em busca do crescimento, que teme ao Senhor, que tem generosidade, que cuida bem da sua casa. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. E esse versículo também pode ser lido para as mulheres. Quem encontra um marido encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. O que o versículo 22 está dizendo é que quem encontrou uma pessoa para poder dividir a vida encontrou algo excelente, encontrou uma bênção do Senhor. E mais pessoas têm cada dia mais falado das dificuldades de encontrar uma boa pessoa para o casamento. Essa questão tem crescido mais. Como buscar uma pessoa para o casamento? Participe de treinamentos que falem a respeito de casamento para que você, primeiramente, desenvolva em você as qualidades de uma boa futura esposa. Você que é solteiro, procure desenvolver-se para que você possa ter qualidades de um bom homem, para que você possa estar apto para ser um bom marido e para ser uma boa, e você, mulher, possa ser uma boa esposa. Versículo 23. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Esse versículo 23
fala sobre o que acontece nos relacionamentos. O pobre vive implorando. E esse versículo está aqui para dizer o seguinte: você que é pobre, não viva implorando. Procure buscar conhecimento. Tem muitos lugares que trazem cursos que são gratuitos, que são de órgãos públicos. As prefeituras das cidades têm treinamentos. Você busque informação, busque conhecimento, busque se tornar uma pessoa interessante, que tenha valor para gerar na vida das outras pessoas. Isso vai fazer que você não precise implorar. Você vai mostrar que sabe coisas que aquela outra pessoa que tem dinheiro e que é rica não sabe. E aí você vai vender essa informação. Você vai dizer, olha, você sabe que se você fizer assim é mais rápido. E aí aquele que é rico vai dizer, e aí você vai cobrar por essa solução. Você vai dizer, então, para eu ajudá-lo, né, eu vou usar o meu tempo, então eu estou cobrando tanto para fazer isso. Então o rico, você não vai precisar ficar implorando por misericórdia. E você que é rico, aprenda a ter educação. Você não precisa ser agressivo, grosseiro, de cara fechada e mal educado quando alguém está pedindo alguma coisa. Aquela pessoa está num processo de evolução. E talvez ela não tenha valor hoje, não tenha alguma coisa para gerar valor em você. Mas você não precisa ser áspero. Você pode dizer, pode falar com educação e com respeito, com todas as pessoas. Lembre-se que o próximo foi criado por Deus e que Deus honra e ama todas as pessoas. Ele só está numa fase, a outra pessoa que ainda não obteve o crescimento. Não precisa ser áspero com ninguém, mal educado, nem agressivo, nem grosseiro com ninguém. Aliás, sendo assim, com as pessoas menos favorecidas, você mostra que você não é uma pessoa educada, uma pessoa que tem preocupação com o próximo. Versículo 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. O versículo 24 fala sobre os relacionamentos. Às vezes, as pessoas têm um monte de amigos, têm uma lista enorme de amigos, mas na hora da dificuldade pode contar nos dedos quantos amigos são realmente amigos. Então existem amigos que são mais apegados que um irmão, mas em geral são poucos aqueles que estão com você, seja na luta, na dor, na doença, na dificuldade. Então quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, porque tem aquelas pessoas que pagam festas, pagam tudo para o outro. Se você é dessas pessoas, e tem pessoas que perderam todas as riquezas, o que você fez com o dinheiro que você ganhou? Eu fiquei pagando festas e agora que acabou o dinheiro, foram todos embora. Essa foi a fala de um homem que pegou o acerto de 400 mil reais de vários anos de trabalho na empresa em que ele trabalhava. Ele fez o acerto, ele foi demitido, recebeu 400 mil reais e num período de uma semana ele gastou todo o dinheiro. E a jornalista perguntou, mas como você conseguiu gastar 400 mil em uma semana? Ah, eu peguei e fiz várias festas e viagens com vários amigos e depois eu gastei com mulheres. E gastei tudo. E, e agora o que você vai fazer? Agora eu fiquei sem dinheiro. Então cuide dos seus relacionamentos. Provérbios 18 fala sobre isso. É importante ter relacionamentos. Busque relacionamentos com pessoas que geram valor e seja uma pessoa que busca conhecimentos para que você possa gerar valor nas pessoas e nas suas relações. Que você cuide das suas amizades e um complemento de Provérbios 18 é meditar em Salmo 1. Lá fala que o justo desvia o caminho dos que fazem as coisas erradas, mas o tolo anda no caminho dos que fazem coisas erradas. Deus abençoe a sua vida e o seu dia, em nome de Jesus, amém.